Olá, meus amigos, meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta manhã de terça-feira abençoada. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens, de palavras, de reflexão a respeito do nosso amigo Espírito Santo de Deus. E eu preparei um estudo aí para toda semana, todos os dias, mais ou menos nesse horário, nós vamos estar colocando aí, postando no Instagram, no Facebook, no YouTube, na nossa página do Café com Fé. Esse é o Café com Fé Palavra, tá bom? Onde você tem uma palavra, uma reflexão, uma orientação para que Deus possa dirigir e conduzir a tua vida. E ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos conduzir, para nos encaminhar naquilo que nós mais necessitamos, em dúvidas e indecisões que nós precisamos tomar em nossas vidas. E o Espírito Santo foi dado para que nós pudéssemos ter essa direção. Ele nos regenera, ele nos conduz, ele nos inspira. O Espírito Santo é um amigo maravilhoso que está em nossas vidas. O texto base que eu quero aqui, hoje eu vou estar falando quem é o Espírito Santo, baseado nos textos bíblicos, para que você possa entender. E se por acaso você quiser nos acompanhar no Facebook, Café com Fé Pastor João Pinheiro, no Instagram também Café com Fé com Pastor João Pinheiro e no YouTube também Café com Fé com Pastor João Pinheiro. Você nos acompanha, curte, comenta, se inscreve e nos ajuda a divulgar essa palavra. O texto que eu tenho aqui João, Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 16 e 17, que nos diz assim: eu rogarei ao Pai, e isso Jesus dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas a vós é dado conhecer, porque habita convosco e estará em vós, estará em nós, ele permanecerá juntamente conosco. E eu preparei aqui alguma coisa para que nós possamos começar a entender quem é o Espírito Santo de Deus, tá bom? O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de várias formas. Ele se manifesta na Trindade, ele tem personalidade, ele tem sentimentos, ele é uma presença ativa, ele é um relacionador, ele gosta de se relacionar conosco. E o primeiro texto, dos pontos principais, que nós aqui entramos para conversar com você um pouquinho, 2 Coríntios 13, ele está presente nas saudações de Paulo, quando o apóstolo Paulo ia saudar as igrejas, no caso aqui de Corinto, ele ia saudar as igrejas, ele dava aquela saudação pastoral, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, deixa eu ver esse texto aqui rapidamente, aqui, 2 Coríntios, capítulo 13 e verso 13. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. 13, ele nos diz assim, 2 Coríntios 13, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele traz para nós comunhão. Com ele nós podemos ter comunhão com o Pai e com as pessoas, O apóstolo Paulo, em uma das suas saudações, ele nos diz que nós temos que ter paz com todos. Sem o Espírito Santo de Deus é praticamente impossível nós termos paz, e principalmente com aqueles que nos perseguem, com aqueles que tentam nos destruir. Ele está presente também em Atos, na mentira de Ananias. Ele tem sentimentos,
O Espírito Santo tem sentimento, ele é o Espírito da verdade e ele não suporta mentira, né? A história conta que Safira e Ananias venderam ali uma propriedade e tentaram mentir para Pedro, só que se enganaram, eles não estavam mentindo para Pedro. Eles estavam mentindo para o Espírito Santo de Deus, a quem nós não conseguimos enganar de forma nenhuma. O Espírito Santo de Deus, ele é verdade, ele é o Espírito da verdade, né? Ele mesmo, a palavra de Deus fala sobre ele como um Espírito da verdade nesse texto que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não conhece, não recebeu. Como é que eu vou receber alguém na minha casa que eu não conheço? Né? Quando nós estamos dentro de casa, alguém bate no portão, o que nós fazemos? Nós perguntamos quem é. Se você não conhecer, você não deixa entrar. Talvez por isso que você que está nos assistindo não recebeu ainda o Espírito Santo. Por quê? Porque você não conhece. E o próprio Jesus fala ali no Apocalipse, as cartas da igreja da Ásia, ele diz, eu estou à porta e bato. O Espírito Santo também é sensível. Ele não vai arrombar a porta da tua casa, ele vai bater e se você abrir, ele entra e permanece conosco, né? Mas em Deus é uma pessoa junto com o Pai. Ele faz parte da Trindade, né? Ele não é uma força impulsional e impessoal, mas em Deus uma pessoa junta com o Pai e com o Filho. É um mistério que você não me pergunte, que ninguém consegue explicar. Ele é um Deus trino, ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. Talvez se nós conseguirmos chegar na glória, vamos descobrir esse mistério. Mas o Espírito Santo não é uma força que sai de Deus. Ele é uma pessoa independente, tem sentimento, né? Nós vemos aqui, ele está presente na saudação, ele tem sentimento, ele é sensível, ele é verdade. Então, meus irmãos, o Espírito Santo não é um poder, só um poder, ele é uma pessoa independente e pessoal, aleluia. E também o segundo ponto aqui, ele possui personalidade, né? Ele possui personalidade, possui vontade, né? 1 Coríntios 11:12 fala a respeito dos dons e ele diz que o Espírito Santo de Deus reparte os dons como lhe apraz, ou seja, como ele quer. Então, ele tem personalidade, ele tem desejos, ele sente, ele é uma pessoa que tem personalidade própria e ele também toma decisões por nós. Sabia disso? Que o Espírito Santo pode tomar decisões e inspirar-nos essas decisões. Está aqui, ó. A personalidade do Espírito Santo possui vontade própria. Ele só se Deus mandar. Não, ele tem vontade própria. Ele é uma pessoa que ele tem autoridade para agir também em nossas vidas. O texto diz que ele reparte os dons como ele quer, como lhe apraz. Ele também é uma presença ativa, né? No livro de João, lá também no livro do evangelista João, o apóstolo João, a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o Espírito de Deus, lá em Gênesis, fala que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez senão pela presença do Espírito Santo. Estava ali na criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eles estavam os três presentes ali, né? O Senhor criando, o Espírito Santo ali pairando e o Senhor Deus pergunta: façamos o homem à imagem e nossa semelhança. Ele estava falando com quem? Ele estava falando com o Pai e com o Espírito Santo, com o Filho e com o Espírito Santo, aliás, tá bom? Não estava falando com os anjos. Os anjos não participaram da criação. Quem participou da criação foi o Espírito Santo e o próprio Jesus que estava presente naquele lugar. No livro de Gênesis ele fala isso, né? Ele inspira João também no Apocalipse. Até de Gênesis a Apocalipse, sempre operando
né? Sempre operando ali a vontade de Deus, o plano de Deus, do princípio até o fim. Então, meus irmãos, para que nós possamos ter esse espírito, nós podemos perdê-lo. Pastor, a gente pode perder? Não perdemos o Espírito Santo, mas nós entristecemos o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo nos aconselha: não extingais e também não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos conduz, Ele é regenerador, Ele é condutor, Ele é inspirador, Ele também age em ações para que nós possamos ser bem-sucedidos aqui na face da terra. Então, meus irmãos, que nesta manhã de terça-feira nós possamos buscar relacionar-se com o Espírito Santo de Deus, com Ele, com alguém que é real e presente. O Espírito Santo não é um conto de fada, o Espírito Santo não é um raio que sai do trono de Deus, o Espírito Santo não é uma luz que sai do trono, uma força como muitas religiões dizem. O Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estão ali juntos, é um Deus trino. Ele está junto com o Filho e com o Espírito Santo, e eles três fazem a obra da regeneração na minha vida e na tua vida. Então, meus irmãos, não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele é uma presença ativa. O Senhor disse, no livro lá de Atos, que ele ia subir, mas que ele iria enviar outro Consolador, que estaria presente conosco para sempre, até o final das nossas vidas. Então, fique com essa palavra. Amanhã eu trarei uma palavra, qual é a função do Espírito Santo aqui na terra e nas nossas vidas. Eu peço que, se você gostar da palavra, você possa compartilhar, você possa ali indicar para outras pessoas. Vá lá no Instagram, Café com Fé com o pastor João Pinheiro, Facebook Café com Fé também, e no YouTube também Café com Fé com o pastor João Pinheiro. Fiquem todos na paz, e amanhã nós estaremos aqui de volta com uma palavra, a função do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz.